Olá, mulheres preciosas de Deus, a paz do Senhor. Preciosa, hoje eu estou aqui para falar sobre arrume as suas bagagens, porque Jesus está voltando. Na verdade, se Jesus voltasse hoje, agora para nos buscar, aonde você ia passar a sua eternidade? Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Pode acontecer em qualquer momento a vinda de Jesus. O que devemos nos lembrar é que Jesus está voltando e a sua vinda está próxima. Por isso, nós não podemos ser surpreendidas. Por isso é importante que nós vivemos de uma maneira correta, íntegra, que agrada o coração de Deus. Para que eu e você podemos ir morar ao céu e morar com Ele, junto ao Senhor, a eternidade. Porque Jesus, Ele vai voltar para buscar a sua noiva, que é a igreja. Nós precisamos ir com Jesus. Precisamos nos preparar para a vinda de Jesus. Precisamos vigiar, orar, colocar a nossa vida em ordem. Como está a sua vida? Você precisa colocar a sua vida em ordem. A palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 24, versículo do 36 ao 39, a palavra do Senhor nos diz: quando ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, senão somente ao Pai. Pois a vinda do Filho do Homem se dará semelhante nos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio todos comiam, bebiam, cansavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então aqui a palavra do Senhor está nos dizendo, que ninguém sabe a hora quando Jesus vai vir. Nem os anjos, nem o Filho. Somente o Pai, que sabe quando é a vinda dele ao mundo. Mas os dias serão como o de Noé. Todos comiam, bebiam, casavam, estavam vivendo uma vida normal, não acreditando que Jesus viria. Mas até que um dia Noé entrou na arca, a arca se trancou e o dilúvio veio levando a todos. Então pegaram ali todos despreparados. Então nós precisamos ficar atentas, porque a vinda do Senhor está próxima e a vinda do Senhor não pode nos pegar desatenta. Temos que estar preparada com as nossas bagagens prontas para ir morar no céu, porque esse é o lugar que Jesus quer para nós, a eternidade. Ele nos prometeu a eternidade, Ele quer que nós vamos morar no céu junto a Ele, mas é preciso que nós mudamos algumas atitudes nossas. Os sinais estão nos mostrando que está próximo à vinda. Então é muito importante que nós nos preparamos. Lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 42 ao 44, a palavra do Senhor nos diz: portanto vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Aqui a palavra do Senhor está nos dizendo, nós precisamos vigiar, porque nós não sabemos quando é a vinda do Senhor. Então nós precisamos nos preparar, porque hoje estamos tendo a oportunidade de mudar as nossas atitudes, porque ainda nós não sabemos quando Ele virá. Mas amanhã Ele pode vir e nós não ter a oportunidade que Ele está nos dando hoje. Por isso é preciso nós vigiar. Precisamos viver uma vida certa em Deus. No versículo 43, a palavra do Senhor nos diz: mas compreendei isso, se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso ficai atentos e preparados, pois o Filho do Homem virá a uma hora que não se esperais. A palavra de Deus que está nos falando, Se você soubesse que o ladrão fosse na sua casa hoje, você ia você ia ficar preparada para receber o ladrão. Você não ia receber o ladrão de qualquer maneira. Mas não, o ladrão não avisa quando ele vem. O ladrão sempre nos pega despercebida e acaba, levando algo, acaba nos dando prejuízo. Por isso, nós precisamos vigiar. Por isso, nós precisamos ficar preparados. Porque quando Jesus vier, nós não podemos ficar prejudicadas. Nós temos que morar na eternidade. Por isso é preciso hoje arrependei-vos dos nossos pecados. Isso é o Evangelho. Arrependei-vos dos vossos pecados. Confesse a eles a Deus. É preciso nos preparar. Não podemos esperar a vinda de Jesus despercebidas. Por isso a palavra do Senhor nos diz: por isso ficais atentos e preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperasse. A vinda do Senhor vai vir numa hora que eu e você não estivermos esperando. Por isso nós precisamos ter
essa convicção e essa verdade que Jesus está voltando. A vinda dele está próxima. Então precisamos nos preparar. Precisamos mudar alguma atitude na nossa vida. Precisamos abandonar o pecado. A verdade é que nós todos pecamos. A Bíblia nos diz que se nós dissermos que nós não pecamos, nós estamos enganando a nós mesmos. Então precisamos nos limpar do pecado. Para que quando Jesus voltar, é possível que nós vamos morar com Ele. Mas se nós estivermos envolvidos no pecado, nós perdemos a nossa salvação. Se nós não arrependemos dos nossos pecados, se nós não confessarmos eles o nosso pecado, não tem como. Precisamos arrepender, precisamos confessar os nossos pecados, precisamos aceitar Ele como nosso único, suficiente Salvador. Deus, Ele é fiel, Ele é misericordioso, para toda vez que nós erramos, porque nós não somos perfeitos. Deus sabe que nós vamos pecar, que nós vamos errar, porque nós somos humanos. Mas Deus é fiel. Ele está ali com a sua misericórdia para todas as vezes que eu e você pecamos. Mas toda vez que nós arrependemos de todo o nosso coração e confessar a Ele o nosso pecado, Ele vai nos perdoar. Precisamos abandonar o pecado. Precisamos abandonar a vida do pecado, os prazeres do mundo, afastar dos pecados. Fuja da imoralidade, daquela situação que coloca você em ambiente tentador. Fuja disso. Corra disso. Se esse ambiente vai te colocar em pecado, então saia. Fuja da idolatria. Para de idolatrar pessoas, cargos. Para de idolatrar poder. A única pessoa que é digna de toda adoração e louvor é o Senhor. Então fuja. Fuja do amor do dinheiro. Pessoas que estão cada vez mais apegando em dinheiro, nas suas próprias forças, colocando dinheiro acima de tudo. Fuja dessas coisas. Você tem que colocar Deus acima de todas as coisas, porque essas coisas são fúteis. O dinheiro não cumpre a sua salvação. Fuja desses pecados, da ambição, da ganância. Fuja da preguiça. A preguiça é uma das coisas que te impede de viver as coisas que Deus tem para sua vida. Sai da sua área de conforto, vai buscar pelos seus sonhos, pelas coisas que você quer para sua vida. Fuja do orgulho. O orgulho é uma coisa que te impede de enxergar os seus erros, te afasta das pessoas que você ama e te afasta de Deus. Porque você não consegue enxergar os seus pecados, os seus erros e a confessar. Ele é o Pai. Fuja do orgulho. Fuja de toda contenda, de toda divisão, de todos os conflitos, de toda discussão que só te leva a encher a sua cabeça de coisas ruins e a levar rancor e ódio para você. Fuja dessas coisas. Fuja do pecado. Liberta-se do pecado. Liberte das coisas do mundo, das coisas que te impedem de você ser salva. A Bíblia nos diz que a gente tem que ter esperança. Tenha esperança. Nós estamos vivendo no fim dos tempos. O mundo parece cada vez mais assustador. São guerras que nunca acabam. O amor de muitos estão se esfriando. É catástrofe na natureza. Fome, doença, sofrimento. Mas para nós cristãos existe uma esperança que Jesus vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua noiva, que é a igreja. Ele vai nos levar para morar no céu. Então tenha esperança. Não desanime, continue obedecendo e fazendo o bem. Porque quando você faz o bem para Deus, você será recompensado. Continue fazendo o bem. Sem olhar quem. Não faça as coisas esperando no ser humano, faça as coisas esperando em Deus. Se aquela pessoa não merece, mas é aquilo que Deus quer que você faça, então faça. Porque a sua recompensa vem do Pai. Ninguém vai te recompensar como o Pai vai te recompensar. Então continue fazendo bem. Nossa esperança, nossa verdadeira esperança precisa estar em Deus. Ele nos promete nos abençoar, nos dar a vida eterna. Deus não mente, por isso nós podemos esperar nele. Devemos também apressar a vinda de Jesus. Talvez você esteja se perguntando, mas como apressar a vinda de Jesus? É simples. Basta você viver uma vida firme com Deus, uma vida em santidade, uma vida em Cristo. Porque desde essa hora que você está vivendo uma vida íntegra,
Você tem que pregar o evangelho, falar do amor de Jesus, porque não adianta nada você falar do amor de Jesus, mas sendo que você não vive o que está na palavra dele, vendo que você não prioriza o reino de Deus, porque a gente convence mais as pessoas com as nossas atitudes do que nós falar. As pessoas precisam ver o reflexo de Cristo em nós. Então apresse a vida de Jesus falando do amor de Jesus. Muitas pessoas não sabem ainda do amor de Jesus. É preciso que eu e você falamos do amor de Jesus, falando que nós somos filhos dele, que ele deu seu único filho para morrer por nós. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Nossos pecados foram pagos na cruz, pelo sangue. Então é preciso que nós falamos de Jesus. Mas nós precisamos abandonar o pecado, viver uma vida certa para a gente falar, para a gente pregar o evangelho a toda criatura. Muitas pessoas não conhecem Jesus ainda, só ouviu falar. Fale de Jesus, fala da volta dele. Vive o evangelho e seja inspiração para outras pessoas também viver o evangelho. Porque Jesus está voltando e as pessoas precisam saber dessa verdade e ter plena convicção que Jesus está voltando. A volta dele está próxima. Fala de Jesus para as pessoas, fala do seu amor. Tão grande é o seu amor por nós. Encoraje as pessoas a abandonar o pecado, a ir à igreja, a aceitar Jesus como seu único salvador. Conte para as pessoas sobre Jesus, sobre as obras de Deus, os seus milagres. Encoraje eles a seguir Jesus também. É importante que nós reunimos com nossos irmãos de fé. É importante que estamos ali todos reunidos. Porque às vezes um irmão está desacreditado, fraco na fé, e você pode falar do amor de Jesus. Aumentar a fé dele. Na hora que você fala de um milagre, quando você conta um testemunho, aquilo edifica a vida daquela pessoa e acende a chama novamente, a fé por Jesus. Então, encorajem os seus irmãos. Fale de Jesus. Encorajem eles a mudar de vida. Encoraje eles, mostra para eles que Jesus tem algo novo na vida deles. Muitas pessoas acham que não são dignos de estar na presença de Deus, de estar na igreja porque pecou, porque fez aquilo. Realmente nós não somos dignos, mas Deus é misericordioso, Ele nos ama, Ele é o nosso Pai e Ele sempre nos perdoará dos nossos pecados quando nós arrependemos dele de coração. É simples, só precisamos arrepender de verdade. Só precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Mostre para as pessoas que tem solução para eles sim, que a luz que ele precisa é Jesus. Que Jesus vai corrigir ele, mas com amor. Jesus não aponta os nossos erros, não joga na nossa cara os nossos pecados. Ele nos perdoa. Ele nos ama e Ele nos corrige com amor. Às vezes nós sofreremos algumas consequências porque foi as nossas atitudes. Mas Ele está conosco. O Senhor nos diz que nós teríamos tribulações, dias difíceis, mas Ele estaria conosco todos os dias porque Ele venceu o mundo e nós também venceremos com Ele. Então, nós precisamos de um ao outro na fé. Eu preciso de você, você precisa de mim. Às vezes o que eu te conto do que eu estou passando pode te encorajar, porque você está passando mesmo e eu estou ali para te falar, continua, você vai vencer. Às vezes o que você está passando eu já passei e eu preciso que você conte para que me aumente a minha fé. Então siga firme, fique firme. Nós vamos enfrentar muitas dificuldades, muitas coisas, vamos passar por muitos desafios, muitas tentações. Viver o evangelho não é fácil, mas Deus está conosco. Precisamos ficar firmes na presença do Senhor. Precisamos entender que por mais difícil que Ele está, nada saiu da mão dEle. Tudo está no controle da mão dEle. Ele está sobre nós, Ele está conosco. Então fica firme, não desista. O céu é o que Deus tem para nós. Jesus nos prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. E quando nós estamos em Jesus, nós somos recompensados com uma paz, uma alegria. Porque quando nós estivermos na glória, não haverá mais sofrimento, haverá só paz, alegria. Quando estamos com Jesus aqui na terra, nós sentimos paz.
Por mais difícil que esteja a nossa vida, nós temos uma paz que só Ele nos dá ao nosso coração. Essa paz é só através do Espírito Santo dEle, sobre a palavra dEle que vem sobre a nossa vida. Então precisamos continuar firme, manter equilibrado ali na nossa fé, que por mais difícil que está, nós ainda permanecemos confiando em Deus, tendo perseverança, esperança, persistindo nas nossas orações, porque nós acreditamos e nós sabemos que o Senhor é o nosso Redentor e Ele é vivo. Ele se levantará sobre a terra, Ele se levantará sobre as nossas vidas. E para encerrar, você precisa decidir quem você é. Você vai passar onde a sua eternidade? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar qual a vida que você está levando, se é uma vida certa? Se essa vida está agradando o Senhor? Oi, estou falando com você, ainda há tempo de você corrigir as suas atitudes. Jesus está voltando. Hoje você tem a oportunidade de arrepender dos seus pecados e confessar a Deus e ter uma nova oportunidade em Cristo Jesus. Ter uma oportunidade de ser transformado de dentro para fora. Jesus, Ele não refaz, Ele faz tudo novo. Então, tenha perseverança. Alguém já pagou o preço pelo seu pecado. O caminho está aberto para você. O caminho é estreito, mas Jesus está com você lá. Arrependas. O evangelho é isso, arrependa-vos dos vossos pecados. Para de viver uma vida onde o pecado é uma normalidade. Para de viver uma vida dupla. Não existe isso, você servir Cristo e ao mundo. Você precisa se posicionar diante a Deus. É uma vida só. É uma vida só. Qual vida que você quer? Você é meio cristão, mas do outro lado você está totalmente perdida. Você não se encontra, você precisa se encontrar. Se encontre em Cristo Jesus. Queira viver uma vida com Deus. Permita que Ele transforme você. Decida pelo que você quer na sua vida aqui na terra. Porque Jesus está voltando. E onde você vai passar a sua eternidade? Você precisa arrumar suas bagagens. Para quando Jesus voltar, você está preparada. Libere o perdão que você precisa liberar. Perdoe o que você precisa perdoar. Não fica preso nessas coisas, mantendo o seu coração pesado. Não. Porque o pior é Jesus voltar e você tá sujo. O pior é Jesus voltar e você tá presa no pecado. O pior é você não ter aberto mão de algo para receber e perder o céu e ir para o inferno por causa desse algo. Sofra, passa por lutas, receba rejeição de amigos, familiares, olhares pesados, tem hora que nos dói, crítica, mas permaneça na sua fé. Porque o que vale a pena é a sua fé. Vale a pena permanecer a fé, porque o seu futuro é na eternidade. É estar na glória para sempre com Jesus. Porque nós vamos ser salvos em nome de Jesus. Nós trabalhamos para isso, nós vivemos para isso, nós lutamos para isso. Continue fazendo bem. Continue sendo uma pessoa boa. É bom ser abençoado, é bom ter bênção na nossa vida, é bom viver milagres, vitórias, mas tudo isso passa, não se iluda com essas coisas. A salvação, a sua salvação, isso que é tudo, porque é ela que você vai para a eternidade. É a sua salvação que está em jogo. Então muda, se está errado, muda. Porque o mundo não está nem aí para você, para a sua salvação. A salvação é única. É você que tem que cuidar dela. É você que tem que correr atrás dela. Arrume as suas bagagens. Organize a sua vida. Luta pela sua salvação. Cuida da sua salvação. Jesus está voltando. Ele está às portas. Então veja onde está o seu coração? Porque a palavra do Senhor nos diz que aonde está o seu coração, ali está o seu maior tesouro. Aonde está o seu coração? Está em Jesus? Ou está no mundo?
Aprenda a ver qual é o maior tesouro que você tem. O nosso maior tesouro é Jesus. Reflita sobre essa mensagem. Fique atente, porque se Jesus voltasse hoje, o que seria de você? Você ia morar com Jesus no céu? Aonde você vai passar sua eternidade? Você tem plena convicção disso? Aonde você vai passar sua eternidade? Porque às vezes nós temos o maior tesouro aqui no mundo, que é a presença de Jesus em nós, que é a nossa salvação, e nós não estamos dando valor. Então reveja os seus conselhos, porque Jesus está voltando. E não interessa o que vão te contar por aí, vão te contar várias coisas, mas irmãs, eu estou aqui hoje para vir te falar uma verdade. Não importa o que te falarem aí, escuta uma coisa. Jesus é a luz da sua vida. Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser pelo Filho. Então, aonde você vai passar a sua eternidade? Arrume as suas bagagens, esteja pronta, porque Jesus está voltando. Amém?